Na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h e 5 minutos. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. A nossa CBN Campinas. Quartou, hein? Quartou nada. Terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Cá estamos para trazer muita informação para você e repercutir o que foi aquele jogo ontem. Que jogo emocionante entre Ponte Preta e Sport. Que partida legal. A gente vai falar bastante dessa história, tem bastante assunto. Claro que a semana é data FIFA, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira e também do Gabriel Jesus dizendo que o Fernando Diniz é muito, mas muito diferenciado, hein? Gabriel Jesus rasgando elogios a Fernando Diniz. Peraí que não tá ligado, agora sim. Trabalhou com o Guardiola há muito tempo para falar do Diniz, então é uma comparação. Ele sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando também. Boa tarde, Carlão. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Léo. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Hoje vamos aí dissecar, né, a polêmica, o bom jogo, aliás, né? Jogo Mas teve polêmica, hein, Carlão? Mas teve bastante polêmica muita entre polêmica. Sport, Recife e Ponte Preta. A semana aí do Guarani, que vive aí, navega em águas calmas, né, dentro desta Série B. Mas vamos fazer muita resenha, tem Tite no Flamengo, muita coisa pra gente discutir. A trupe do Tite já estava acompanhando os jogos há um tempo, hein? Muita gente na comissão já estavam de olho nisso. Será que busca o Botafogo? Ah, não sei. Acho que nem o RB Bragantino busca o Botafogo. Boa tarde, Chaibe. Boa tarde, Léo. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana aí. Seleção brasileira. Essa semana. Neymar se apresentou, hein? Neymar se apresentou depois. É agora já contra o Uruguai ou ainda não? Não, quinta-feira contra a Venezuela lá em Cuiabá. Daí na próxima semana contra o Uruguai lá em Montevidéu. Um clássico, né? Mas a Venezuela também tem que abrir os olhos do Brasil, que o futebol da Venezuela cresceu ultimamente, né? Verdade. Boa tarde, Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Tudo jóia, boa tarde. Terça-feira de futebol, tem Série B, ABC e Mirassol. Ah, pelo amor de Deus. ABC e Mirassol, aqui, né, o Arena sempre ligado. Ah, né? Eu não vou ligar nesse jogo, nem... E quem tá ligado também é o Sarcófago. Opa! Que sempre trazendo um tá mudado jogo o Sarcófago, relevante. hein? Mudou pra melhor. Olha. O Sarcófago renovado, sempre trazendo uma novidade, um jogo relevante pra galera curtir aqui no Arena CBN. Significa que antes o sarcófago não valia nada. É, porque ele falou que não. mudou pra melhor. Mudou pra melhor, já mandou deu uma o paulada. bambu no loop já. Sem o loop tá no estúdio. Não, hein? evoluiu. Expandiu Que para isso, melhor hein? servir. Tudo bem, Lupe? Começamos mal, né? Deu uma pancada dessa. De graça, meu amigo, de É graça. nesse hein? momento que a gente vê quem são de verdade e quem são de mentira, né? Os de verdade Quem é eu sei quem fechamento, são. A gente valoriza o trabalho do caboclo, a gente faz aí uma propaganda em relação ao trabalho que ele desenvolve na empresa como um todo. Deu no meio. E aí ele fala que o sarcófago mudou para melhor, ou seja, ele era praticamente um quadro pífio, né? Não fala isso, não. Calma, falando. Bom, 4 e 8, pode deixar a trilhinha do Arena, mas antes nós vamos com a música do dia. Isso, a música do dia, que o William Cabelo afirma que melhorou em muito, sarcófago, brilhantemente. É. Ele deu um tibum no Acervo EP, É. tá certo, né?
Correto. Acervo EP, mudou o nome. Mudou né? o nome É, agora. agora a gente tem que Aproveitar se a onda. adaptar. Aproveitamos a onda. E o William Cabello, ele resgatou uma música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago desta terça-feira. Eu não faço, com todo respeito ao Deixa eu cantor e à banda, eu não faço ideia, eu nunca ouvi essa música. Mas se o William Cabello, ele trouxe pro programa é porque ela fez sucesso na época. Eu pensei que era o Jordi, lembra do Jordi? Jordi, vem. Mas não é, não. Nossa, essa... Opa, agora sim. Essa batida é clássica. Essa batida é clássica. A batida é mais conhecida que o cantor, você Muito percebeu, bom, os né? Menudos, né? Eu acho Grande Menudos. Essa O viradinha primeiro é clássica. sucesso internacional dos Menudos. Muito legal. Tinha o Roy, né? Roy. 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 O Ray. Era só lembrava do Roy do Ray. Ray. Charlie. A Sky. Ah, não, essa é a Patrulha Canina. Charlie. O Ray virou... O Ray virou doutor, Rainbow. né? Dr. Ray. Rainbow. Não é o mesmo, Dr. A Ray? Everest. Bom, hoje é dia do quê, Lu? Pra gente falar da enquete. Não vai ter enquete hoje? Cara, Ah, eu tenho uma. Ah, então Vou manda. falar já já. Primeiro, vamos começar o Arena, que o povo tá reclamando que a gente começa o Arena muito tarde. E eu vou falar da enquete já já. Tem que resolver um BO ali. Então vai lá, corre lá. Comando técnico é do nosso digníssimo Elton Grimaldi e do Daniel França no streaming. Hoje é um dia importante, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, viu? Bom dia, bela lembrança. E uma defesa, uma bandeira que a gente não cansa de estender. Concordo com você, Fábio Scheibe. Começamos, Elton Grimaldi, estamos no ar, hein? Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Seu carro leva você até a academia. Você odeia malhar, mas ama o fim dia em dia. É claro que ele importa pra você. Assistências e cobertura sob medida, seguros para todo tipo de bolso e assistência residencial inclusa. Interessou? Acesse mafre.com.br e saiba mais. Seguro Mafre Auto, cuidamos do que é importante para você. Fale com o seu corretor. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids, criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanetti.campinas. O Gio Kids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora. Giovanetti, historicamente o melhor. Arena CBN. De volta com a Arena CBN, quero aqui agradecer ao Fábio Scheibe que me trouxe uma belíssima camisa do River Plate Que isso. da Argentina. Esteve na Argentina esses dias cobrindo Bonita e uma mesmo. bela camisa do River Plate, Camisa 2 essa, viu? mas muito bonita. Vou usar com toda certeza. O Cabelo diz que adora camisas com faixas assim, né, Cabelo? Não, Tem uma Realmente, preferência. muito bonita mesmo. Gostei. Elegante. Essa é rubro-negra ou ela é tricolor? Porque tem um branco, né? Dá pra dizer que é tricolor, né? Grande River Plate. E River Plate, que é o principal rival na Argentina do grande Estudiantes de La Plata, né? Ah, pois é. É isso. Nem me falem mais de time argentino. Muito obrigado. Ah, não pode, Chay? Ah, deixa pra lá. Obrigado. Eu queria uma do Boca, viu, Chay? Eu sei. Boca, Mas- Eu sei. Fico feliz com essa daqui. Deixa eu mandar aqui, o ouvinte mandou pra gente, ó. Escrevam aí, o Ricardo de Paulínia. A ponte não cai. Letras garrafais. Mas também anotem aí. O Guarani não sobe. O Ricardo de Paulínia, velho. Ô, Foi louco. profético, hein? Assustadora. Mal aliás. começou, hein? Mal começou. E isso é polêmico, hein? Na torcida da Ponte é maravilhoso, né? Mas pra do Guarani vai ficar na bronca. É. Ó, o Cláudio já começou soltando bambu É aqui, melhor ó. esperar a 38ª rodada, né? Daqui a pouco, os jogadores da seleção vão dizer que o Diniz inventou o futebol. Os jogadores são todos iguais. Pergunte para os jogadores do Corinthians o que eles acham do Mano. É a mesma coisa, conversa fiada. Olha o Cláudio, velho. Aliás, ele tocou num ponto, Eliel, que é a reportagem de hoje aqui no GE, os jogadores do Corinthians elogiando o técnico Mano Menezes aos quatro cantos, né? Falando Eu acho da isso tão dinâmica de engraçado, mas eu vou trabalho, ficar quieto. Fábio Santos, Eu não Lucas vou falar Veríssimo. nada.
Ah, polemiza aí. Não, porque aí de repente são os mesmos. A mão que te afaga é a mesma que. Enfim. Foi igual quando Porque- o Sampaoli e o Flamengo eles foram Exato, comemorar o gol com o Sampaoli. e tal. Aí 5 jogos depois já estavam lá. E a frase do Sampaoli, eu acho que é a frase mais correta, viu, Cabelo? Eu não soube aproveitar vocês da mesma maneira que vocês não souberam me aproveitar. Ponto. Foi forte, Ponto. aliás. Eu acho que foi uma frase assim. A polêmica tá dos dois lados. Nem vem dizer. Como que é que você fala? Nem tanto ao mar. Nem tanto a terra. O erro não é só meu, como também não é só dos jogadores. Nós dois estamos errados, então terminamos aqui a nossa Foi relação. uma relação fria, aliás. Muito né? fria. Muito fria. Mas Nice todo derby. início é assim, né? Geralmente, não, porque o professor chega, é diferenciado, é isso e aquilo. Vamos ver daqui a um tempo, né? Tomara que dê certo. A gente torce pela felicidade, né? O Guilherme, pessoas e tal. o Guilherme quer que a gente faz aqui um cara a cara de Palmeiras e Flamengo, porque ele insiste em dizer que o Palmeiras não tem um elenco superior ao do Flamengo. Que Eu coisa, também acho que hein? não. Que coisa. Superior ao Flamengo Não, também acho que inferior, não. perdão, Ah, tá. inferior. Ah, ok. Inferior. A pergunta do dia não podia ser outra, Lu. Ah, então, por favor, faça pra mim a pergunta do dia. Foi paradinha ou não foi paradinha? Paradinha. Na paradinha, dinha. Eu quero aqui dizer e já vou cravar logo de cara. Vocês podem discordar de mim, a opinião de vocês é livre, assim como a minha também. Então vai. Na minha visão, não foi paradinha. Foi paradona. Foi uma vergonha aquilo. Aquilo é um verdadeiro retrocesso para o futebol brasileiro. Tinha que ser anulado o pênalti, sim. O Kaique França é ludibriado, ele é enganado, ele cai. E essa história de que a finta, não sei o que, ela é permitida, então você está indo contra a regra. A regra vai contra ela mesma. Porque se a finta é permitida, a paradinha nada mais é do que uma finta. Concordam comigo? Ah, mas no trajeto até a bola. Só que se o cara vai e demora, o árbitro dá cartão pra ele. Ué, ele tá fazendo finta. Ele tá enrolando. Não pode, a regra diz que pode. Então a regra, a gente caça muito pelo em ovo. Essa que é a grande verdade. O tiro livre direto deveria ser nada mais do que diz o texto. Tiro livre direto. Acabou. Ou seja, você vai lá e chuta, meu amigo. Nada de finta, nada de gracinha, nada de paradinha, porque você abre precedentes para o que aconteceu ontem. Na minha visão, foi paradinha sim, o lance deveria ser invalidado, ou seja, anulado, e a Ponte Preta foi prejudicada. Primeiro, que não foi pênalti, cravo aqui, não foi pênalti, primeiro de tudo. Eu não daria aquele pênalti, porque se nós tivéssemos que usar o critério, foi pênalti do Denis pra cima do jogador da Ponte Preta no último lance de jogo. Sim. Usando o mesmo critério que foi usado contra a Ponte Preta. Sim. Então foi pênalti do Denis. Sim. Já que se deu o pênalti, você erra 2 vezes depois dando a paradinha. A paradona. Então, o jogo de ontem foi uma lambança. Essa que é a verdade. E a Ponte Preta fez parte dessa lambança ao permitir o seu adversário, depois de abrir 3-0, empatar o jogo. Perfeito, é isso. Eu Não, gostaria- se vocês não quiserem falar, eu continuo falando foi um aqui. combo de- Não tem problema. Eu gostaria de ficar por último nessa foi opinião. um combo de emoções, né? Aliás, um jogo que surpreendentemente repercutiu, né? Nas redações, nos botequins, né? Nos corações e realmente um jogo muito polêmico. De tudo que o Eliel disse, concordo com ele, acho que foi paradinha, sim. Eu vejo ali o Fabrício Daniel dando aquela finta, aquela enganada, até o último instante da cobrança, ele enganou o Kaique França. O pênalti, a meu ver, interpretativo. Eu ouvi muita gente falando que daria o pênalti, outras pessoas falaram que não, mas foi interpretativo, o contato existiu. Agora, não sei se foi o suficiente para a queda do Fabrício Daniel. Ele cai em câmera lenta. Ele é um cai em negócio câmera meio lenta. esquisito. Tanto é que o narrador chamou atenção. Olha só, o VAR deve estar chamando o árbitro. De repente, o toque não foi o suficiente. O toque do Arthur não foi o suficiente para o Fabrício Daniel cair dentro da área. E o pênalti do Denis em cima do Samuel Andrade, para mim, ali foi um pênalti muito mais claro e não há interpretação no meu modo de entender. Agora, que nós falávamos na hora do almoço. O ruim da gente ficar falando de arbitragem é que às vezes encobre o erro da Ponte Preta. Isso é verdade. Os erros que a Ponte Preta cometeu. Isso é verdade também. Ela foi eficiente nos contragolpes no primeiro tempo? Sem Isso é dúvida verdade. alguma. O Brigatti mudou a postura da Ponte? Isso é Também verdade concordo. também. Agora, a Ponte falhou. Defensivamente, a Ponte cometeu isso é alguns verdade. erros que atrapalharam a vida da Macaca em conquistar os 3 pontos Isso é verdade também. na Sim. Veneza brasileira chamada
Recife. Na Veneza Não, e brasileira. mais, ó, hein? só um adendo aí. Adendo é permitido no programa. Por favor, além de tudo que foi dito, eu queria ver se fosse o contrário. O contrário. Se fosse a ponte Que naquele tivesse lance, dado a será que paradona o juiz lá. daria? É. Eu cravo que não. Fala, Chay, pode soltar o bambu. Não, Solta o bambu, Shaibe. Antes do jogo, se você perguntasse pra qualquer ponte pretano se ficaria feliz com o empate. Claro na Ilha do que ele Retiro, ficaria. Ficaria muito feliz. Muito. Ponte Preta deu aula de contra-ataque no primeiro tempo, marcou 2 gols dessa forma, fez o terceiro, estava praticamente certo os 3-0, só que o juiz deu 13 minutos de acréscimo no Isso não, primeiro tempo. isso não se dá também. hein? 13 minutos Aí- de acréscimo. Bom, imagina se ele tivesse no jogo Palmeiras e Boca. O Palmeiras e Boca ia estar jogando até agora. Até Exatamente. agora, não ia ter Pelo ter amor de terminado. Deus. Daí no segundo tempo, com uma falha do zagueiro, também do Thiagão, também no segundo gol, né? A O Tomás Ponte Kaique acabou- também. Tomás Kaique, a Ponte Aliás, Preta o Tomás recuou Kaique- e acabou chamando o esporte, Nossa. né? Se escreve de uma maneira que ele se joga, né? Pelo amor de Deus, cair com Y, com não sei o quê. Que nomão diferente. Você pode escrever seu nome do jeito que você quiser, mas vai escrever diferente assim. Ah, meio mas longe, aí hein? ele não tem culpa, né? Pelo amor de Deus. Aí é uma coisa que... Era mais fácil Thomas, pronto. Agora Tomás Kaique. Nossa. Tá, então vamos lá. Você acha que foi paradinha? Eu acho que foi paradinha. Você acha que foi paradinha? Eu acho. O cabelo? Foi paradinha. Bom, Lupe, vamos fechar então gabaritando todo mundo paradinha. Tá, mas eu concordo que assim, o problema não é a paradinha, o problema é a regra. Mas o que Pessoal, tem a regra? A regra, ela não é clara. A regra Mas da o Arnaldo paradinha... César Coelho fala que a regra é clara. Antes de eu emitir uma opinião, eu vou até usar o material que foi divulgado hoje pelo Globo Esporte e também pelo GE. Ah, você foi pedir ajuda Eu dos fui pedir universitários. ajuda para os universitários. Ah, Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem. do Famoso Grupo Globo, PC o Oliveira. PC Oliveira. Paulo Sérgio de Oliveira. Ele gravou um vídeo e falou a respeito desse lance. Para você que está no YouTube, você vai poder acompanhar com imagens. Para você que está no FM, o áudio. O que disse Paulo César de Oliveira a respeito desse lance da paradinha ou não no jogo entre Sport e Ponte Preta? Vamos. De acordo com a regra, as fintas são permitidas durante o deslocamento para a cobrança de um pênalti. A paradinha é proibida no último momento, quando o jogador termina a corrida e vai chutar a bola. Quando a mesma ocorre no tempo regulamentar e na prorrogação, o jogo deve ser reiniciado com tiro livre indireto. Na disputa de pênaltis, a cobrança é considerada como perdida. Em todas as situações, o jogador deve ser punido com cartão amarelo. Em relação à cobrança do Fabrício Daniel, na minha avaliação, ele realizou a finta antes de chegar à bola, deu mais um passo e efetuou a cobrança. Portanto, o gol foi legal. Eu vou... Tá, então assim, aí... Me segura, Carlão. O que acontece? Na matéria que é feita pelo GE, tem dois quadros muito perfeitos em relação à comparação dos dois lances, que é a final do Palmeiras e Flamengo do Sub-20, onde o jogador do Palmeiras ele põe o pé de apoio ao lado da bola e para no momento da cobrança. Igual o Neymar fazia antigamente e depois a regra precisou ser alterada. O do Fabrício, ele dá essa travada antes, ele bota o pé de apoio e chuta. Eu também acho errado isso. Eu acho errado, a regra tá errada. Eu entendi. A regra ela tá errada. Eu entendi, Lu. Entendeu? Você tá concordando com a regra e não com o lance. Eu tô concordando com a regra te e não entendi. com o lance. É Só isso. que eu tenho uma coisa bem grave a dizer. Então fala. Tá errado. Tá errado. Ali foi paradinha e a regra não defende aquele caso. Vou explicar por quê. Porque ele dá um passo pra trás. No momento que ele dá a paradinha, ele depois dá um passinho pra trás. Isso indica que ele estava no terço final. Ele estava no último momento do chute. Mas então, ludibriou o goleiro. Não, mas Ele- a paradinha no pé de apoio. Mas a paradinha famosa que o Neymar fez... Era com o pé de apoio ao lado da bola. Mas aí é que está. Nem só a do Neymar pode ser considerada uma paradinha. Nem só. Eu acho que é isso que faltou na interpretação da arbitragem ontem. Nem só aquela do Neymar ou aquela do final do Sub-20 do Palmeiras, que você põe o pé. Nem essa só pode ser considerada. E a dele deveria ser encarada como paradinha, porque você pode voltar o lance. Ele dá um passo pra trás. Ele dá um passinho pra trás depois que ele faz a paradinha. Por quê? Porque ele tava em cima da bola. E se ele chuta direto ali, corria o risco dele errar o chute e o Kaique pegar. Isso que faz ele deslocar o Kaique. O quê? Ele dá um passinho leve pra trás pra poder ter a distância dribla de o Kaique colocar. completamente. Na minha visão, foi muito E paradinho. eu acho foi que muito. eu acho ainda que no último movimento dele, eu acho que ele ainda posso considerar. Ele uma dá um paradinha. passinho pra trás, Carlão. Ele depois que ele faz essa paradona, ele dá um passinho pra trás e aí sim ele bate. Isso indica que ele estava em cima da bola.
Não, eu acho que Então, vocês estão certos. Vossa Senhoria, assiste de novo que eu vou te dar o direito de até o fim do programa mudar de opinião. Mas se eu fosse um torcedor da Ponte, eu ficaria muito indignado Eu com sei, o lance como do... você não, ficou. não foi nem com esse lance, não Samuel foi nem com esse Andrade. lance. O lance do pênalti. O Samuel Andrade com o Denis. E que eu não vi. Foi muito pênalti. E eu não vi, assim, reprisando, não achei esse lance recortado Não gerou igual esse da tanto, parte. né? Não gerou Não gerou tanto. tanta Cara, polêmica. o Denis, ele pega primeiro os pés do Samuel Andrade. Não é o direito, depois o esquerdo. Os dois juntos. Ele cai, depois ele chuta a bola. Aquele lance foi o erro o mais grave do árbitro, na minha opinião, do jogo. Eu vou levantar uma informação aí. Será que o VAR ontem estava funcionando? Aí sim. A gente viu... Por vários momentos, O juiz foi ele ia arrumar. conversar. A gente viu que em alguns lances Sim. duvidosos, como por O exemplo, pênalti da o Ponte. gol da Ponte, que depois mostra que eles estavam analisando o momento do luçamento pro Maílson, e aí eles dão ok, foi a única vez que eu vi o VAR aparecendo ali, não o Ele mexia impedimento. toda hora aqui. Será que o VAR ou a comunicação estavam funcionando? Porque esse lance do Denis é aquela história que nós conversávamos hoje na redação, Carlão. O lance do Paulinho, o lance do Ralf contra o Palmeiras em cima do Dudu, não sei se era o Foi Ralf. na final do Paulista. Final do Paulista. 2018. Mas ele pegou a bola. Pô, mas ele atropelou o Dudu pra pegar a bola, velho. Peraí. Que lá na época eu defendi que foi muito pênalti. Sim. E, no caso, não tinha VAR naquela época. Se tivesse, eu acho que o árbitro iria ver. Foi cercado de polêmica Ele pega a também, bola, esse mas lance, ele né? atropela o Dudu. E foi a mesma coisa. O Denis pegou a bola, pegou. Mas ele quase jogou o Samuel Andrade pra fora da ilha. Esse lance eu estava acompanhando, tanto é que na hora que eu estava assistindo, o narrador falou: se ele chamar o VAR, eu falei, se ele chamar o VAR, ele vai dar pênalti. Não, tava nítido, Porque claro. ele pegou muito o pé do Samuel Andrade, mas um jogo maluco. O Tiagão perguntou, o ouvinte, na verdade, o ouvinte tá perguntando aqui se você chegou a ensaiar o hino do Palmeiras 3 vezes ontem, né? Cara, pois é. Porque você prometeu. Eu pensei assim, se virar 3-0, a possibilidade da Ponte vencer é enorme. Se virar 3-1, a possibilidade da Ponte ceder o resultado é gigantesca. Tem uma nova informação rolando por aí, Lu. Peço que você pesquise para ver se não é uma fake news. Qual que é essa informação A nova? nova regra da FIFA afirma que ameaçar durante a corrida para cobrar um pênalti para confundir o oponente é permitido, mas ameaçar chutar a bola uma vez que o jogador completou a corrida é uma infração da lei número 14. Ou seja, é aquela história. Chegou no minuto final e bateu. Só que a prova que ele chegou no minuto final é que ele dá um passinho para trás. Porque senão ele não conseguiria chutar. Ele estava muito em cima da bola. Na verdade, é a regra verdadeira. A regra do Brasil é tão clara quanto a arbitragem do futebol. Verdade. Mandou outro ouvinte aqui, ó. Teve alguma resposta da Sanasa? Não, isso aqui eu acho que é em relação ao programa anterior. É o programa anterior. Ao do Marco Mas Arias. se E tiver, nós não pode falamos mandar. esse nome mais aqui no Arena, devido à cafagestagem que ele fez com a exatamente. gente na sexta-feira. Assédio moral. Cara, Nós não falamos ele esse cara. nome mais. É. Trancar a gente O no que ele banheiro, fez pô. é algo Sacanagem. Aliás, monstruoso. O caso Isso. foi encaminhado para o jurídico. Compliance. da emissora, né? Compliance. E Vai só ser pra- vítima de compliance. Só pra registrar ainda da Ponte desse jogo, teve uma grande finale, né? Seu Paul Vidiero, É a parte mas técnica. aquela categoria. Mas não tem, né? Aí, Não, já, Aí ali foi, já foi era a esperado, cereja do né? bolo, né? Pra acabar com a noite mesmo, assim. E aqui, ó. E aqui, sente aqui, ó. Já falaram muito da APP. Já sentiu, né? Já senti, já. Já. Solta a música do Terra da Gente. Tucunarezão já pescou, já, ó. Esse povo aí é tudo ponte pretano. Não, jamais. Então, mas o engraçado é que ele fala APP e depois fala ponte pretano. que é maior do que o APP. Como que é o nome do ouvinte, Léo? Esse aqui, deixa eu pegar. O que meteu o pau em nós. Aqui. Opa! É o Roberto Campos. Ô, Roberto. Ele falou, vocês são tudo ponte pretano. Achei que era só o Roberto. Carlão. O quê? Que Não, blasfêmia. Que coisa, Carlão. Que Roberto. blasfêmia. Um Mas, abraço. ó, o importante de tudo aí, você pode dizer assim, mas não pode um time com 3-0 deixar empatar, meu amigo. Mas eu acho que nem o Eberlin, nem sequer o mais otimista do Ponte Pretano imaginou um 3-0 Nossa. com 30 minutos do primeiro tempo, 40 minutos do primeiro tempo. Então, assim, pela circunstância, o que o Chaibe disse é isso. Se você imaginasse, antes de começar o jogo, que a Ponte traria um ponto de Recife, todo o Ponte Pretano falaria assim, onde eu assino? Eu quero. Onde eu assino? Eu quero, é isso. As circunstâncias machucam, porque você abre 3-0 e toma um 3-3. Desculpa, citei o nome. Foi a exemplo de Guarani e Vila Nova. Se você perguntar para o Bugrino empatar com o Vila Nova no brinco, cara, de jeito nenhum. É jogo para confirmar a vitória. E aí desenrola a partida e o final da história todo mundo sabe. Aí você pergunta para o Bugrino, gostou do empate? Poxa.
Saboreou, né? Não, e pra Ponte, um grande começo do trabalho do Brigatti, que dá 4 um novo pontos, horizonte. né? Um novo Abriu 4 horizonte pra também, né? Ponte. Abriu 4 pontos na chapa. isso. Novo Horizonte é o próximo adversário da Ponte, né? Não, Atlético Goianiense. Ah, é o Atlético Goianiense. Domingo, verdade. 3h30. Quem que pega o Novo Horizontino? Fiquei com isso na cabeça, Lu. Pera aí que eu já vejo fui aqui embora pra mais você. cedo da balada, não sei Novo o que Horizontino e pegou. Tombense. Novo Horizontino e Tombense. Mas vamos ver. Enfim. Mas eu acho que foi um jogo bom da Ponte Preta, que a gente já percebe alguns lampejos. Disse hoje, inclusive, no GE. Você sabe Que qual foi a última vez que a Ponte marcou mais de... 3. Marcou 3 ou mais gols em Série B? Não sei. Em Série B? Em Série B. Foi contra o 7-2 do Figueirense. 2021, Rapaz Série B do 2020. Porque esse ano teve contra Esse ano ela venceu o 15, Fluminense, né? ela venceu o Fluminense do Piauí por 4-0 e o 15 por 3-0 e o Rio Claro por 3-1. Mas na Série B de Campeonato Brasileiro, que a Ponte disputa desde 2018, quando caiu, ela não vencia por 3 ou mais gols de diferença. Não fazia 3 gols numa mesma partida, desde aquele jogo contra o Figueirense. Foi a estreia do Leonaldo. O Leonaldo tá com mais de 100 jogos pela Ponte já. Mais de 100 anos. Achei que você ia Não, falar isso, Lá- pelo lá amor em- de Deus. Lá em Santa Catarina. Lá em Florianópolis, lá no Orlando Scarpelli. Vamos pro Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de esportes para você que sintoniza. Voou, hein, cara? Voou esse primeiro tempo polêmica, de arena, hein? Polêmico. Nossa. Já estamos de volta. Arena CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. A proporção de crianças brasileiras de 7 a 9 anos que não sabem ler ou escrever dobrou entre 2019 e 2022. Há 4 anos, 20% das crianças de 7 anos eram analfabetas. Em 2022, após 2 anos de pandemia, o percentual saltou para 40%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE e fazem parte de um estudo inédito sobre pobreza multidimensional na infância e na adolescência. Milhares de fiéis seguem encaminhada para o Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo. A expectativa é de que pelo menos 330 mil pessoas visitem a Basílica durante as celebrações. O culto a Nossa Senhora Aparecida ocorre há mais de 200 anos. A Romaria é a maior do Brasil. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o preço dos brinquedos e roupas infantis vão subir menos neste ano se comparados a 2022. Em 12 meses até outubro, uma cesta com 11 bens e serviços associados ao Dia das Crianças deve acumular inflação de 7%. O percentual é o menor em 3 anos. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services. Consultoria especializada em sistemas de gestão. 4h33. Boa tarde para você. Mário Quintino chegando com as informações das estradas, por gentileza. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo atualizando uma situação da região central de Campinas, porque nós comentamos mais cedo sobre um acidente grave que aconteceu no cruzamento da Orozimbumaia com a Francisco Glicério. Inclusive, a informação da INDEC é que um motociclista acabou falecendo nesse acidente, ele acabou colidindo contra um caminhão e ainda tem uma interdição parcial na Orozimbumaia, pista da direita, então trânsito desviado para a pista da esquerda. Atenção, você que segue no centro de Campinas utilizando aí a Orozimbumaia. A situação até melhorou um pouquinho ali no trânsito, mas ainda é complicada, então se você puder,
evite passar ali pela região, utilize a Tiradentes ou então a Álvaro Miller. Então, só para a gente repetir também, Eliel, esse acidente aconteceu um pouco mais cedo, há cerca aí de 1 hora, quando esse motociclista colidiu na traseira desse caminhão e infelizmente morreu no cruzamento da Orozimbo Maia com a Francisco Glicério, um dos pontos mais movimentados do centro de Campinas. Eu trago informações também das rodovias rapidamente. Quem segue na Campinas Montemor já encontra trânsito intenso saindo de Campinas, indo em direção de Hortolândia, logo depois da Alix da Cunha e também no Parque Santa Bárbara. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações. Continue monitorando essas situações, por gentileza, e já vamos trazer a informação atualizada ao ouvinte da CBN que acompanha o Ponto Final. Até daqui a pouco, Mário. Não quer se preocupar com a sua bateria tão cedo? Vai de Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. Eliar, excelência de ponta a ponta. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do Campinas Vôlei, o time feminino aqui da cidade, passa por um momento de turbulência, principalmente na parte financeira. Porém, em entrevista ao Globoesporte.com, o gestor do projeto garantiu que a Jaqueline permanece para a disputa da Superliga C, que está prevista para começar no mês de novembro. Jamari Paraíba alegou problemas particulares e pediu para deixar o clube. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. Equinox com 50% de entrada e saldo em 36 meses sem juros. Não é possível, deve ter uma pegadinha. Não tem não, é oportunidade mesmo. A entrada de 50% pode ser seu seminovo e o que faltar a Daruge parcela em 10 vezes no cartão de crédito e os outros 50% em 36 vezes sem juros. Não é possível? Então paga pra ver. Venha conferir e saia com a SUV mais desejada do mercado. Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Biologia! Vai que é sua, vestibulando! O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Opção A, reciclando papel. Opção B, mantendo intactas as florestas nativas. Opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova, seja qual for a facu, a oficina te aprova. A resposta é a opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas, pois assim haverá mais fotossíntese e mais sequestro de carbono para maior produção de biomassa. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN.
Apresentação: Eliel Almeida. 4h38. Que confusão, minutos. hein, cara? Mas nossa, por falar nisso, gente, 1 minuto de silêncio. É verdade, cara. Olha, é muito difícil analisar o futebol brasileiro em algumas maneiras do futebol. Perdi as palavras, mas vamos lá. Que isso? Se perdeu também, Elton? Não tem como, né? Não tem como. É uma situação que foge da nossa alçada. Enfim. Que beleza. Vamos com os ouvintes aqui. Tem muita gente participando, metendo enfim. Outro... Que isso, gente? Vamos pro grão, Coelho. O cara metendo um pau porque a gente tá passando o tempo falando da Ponte Preta. Moço, que isso? Mas não tem meia dúzia de Guaranis ouvindo a gente? Se tiver meia dúzia de Guarani ouvindo a gente troca de assunto. Tem a japonesa, né? Tem a japonesa. Mas o torcedor bugrino tem que entender não que a Ponte jogou ontem, o Guarani está na semana cheia. Então, hoje vou falar o telefone, 991869070. Se surgir meia dúzia de bugrino aqui, eu mudo de assunto. Senão nós vamos falar da Ponte até o fim do programa, hein? Tem a cantora japonesa. O que tem a cantora japonesa? Você não viu? Do Guarani, né? Eu achei que... Nossa, deixa eu ficar quieto. Nossa, eu segurei no último minuto essa, hein? Então segura. Mas eu não vi. Depois vocês me mostram aí, eu quero ver o lance. É lance? Não, não é lance. Não. É uma imagem que tá rolando aí nas redes sociais, enfim. Chegou, Lupe, ou não? Chegaram as 6 mensagens? Não, ainda não. Opa! Não vai chegar. Os caras querem que a gente muda de assunto, mas não tem meia dúzia de bugrino ouvindo a gente. Manda aí, se tiver 991869070. Carlão, curto e grosso. Vai. Tite, vai dar certo no Flamengo? Vai dar certo. Pelo amor. Vai dar certo. Não vai, Carlão. Por que o Tite vai dar certo? Porque é um técnico que tem comando, é um técnico que é agregador, é um cara que tem o poder de persuasão. Ele organizou um Corinthians talvez até mais tumultuado que o Flamengo, vivendo uma escassez de títulos, né? Ou títulos grandes, títulos gigantes, e ele conseguiu dar um jeito no Corinthians e transformou o Corinthians numa potência. Imagine o Flamengo. O problema do Flamengo não é título, não é escassez de títulos. O problema do Flamengo é uma organização, é dar fim aos ruídos dentro da diretoria. E eu vejo o Tite com esta capacidade, claro, eliminando alguns jogadores veteranos que já não conseguem render o que rendia. O que foi, Lucas? Chegou. Chegaram as 6 mensagens? Chegou até mais que isso, né? Agora é tua responsabilidade. Não, mas já mudamos de assunto, já estamos falando do Flamengo. Já mudou? Já. Que eu tava ouvindo as mensagens aqui. Mas já chegamos, então... Tem bugrino ouvindo a gente. Mas com elogios, sem... Elogio. Muito. Depois eu vou... ouve aqui. Tem Eu dois áudios aqui. Eu ouvi 3 coisas falando da mãe de não sei quem. Ouve aqui. Ô, louco, aí não. Pegaram pesado. Ouvir, não. Deixa quieto. Ô, Chaibi, vai dar certo o Tite lá no seu Mengão? Se der certo, acabaram as conquistas de outros clubes nacionais, porque o Flamengo tem uma grande equipe. Claro que no final do ano deve ter uma reformulação. Pra tomar gol do Daverson. Mas faz um tempo já. Muita gente vai mudar, vai sair muitos jogadores. O Flamengo tem poder aquisitivo para contratar outros grandes jogadores. E o Tite sabe muito bem como fazer uma equipe ser competitiva, né? Competitiva. Eu acho exatamente que o Tite vai fazer um bom trabalho. Berenguel. Ô, Mobral. Desculpa aí, Mobral. Competitivo. Fazer uma equipe que vai bem capa lutar do lance, por né? títulos, exatamente. O Flamengo tem tudo para fazer tem que depender dos jogadores e da diretoria também. Se trabalhar contra o Tite, daí complica, porque a diretoria do Flamengo tem episódios aí que tem jogado contra a própria equipe, né? Vai dar problema. Você trocaria muita gente nesse elenco aí, chegando como se fosse o Tite agora, meu caro Cabelo? Umas 2, 3 peças, sim. Quem? De cara, sim. Everton Ribeiro, até o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá vai com pro cabeça Palmeiras. tá com a cabeça não tá focado, passar bem. E eu acho que se o Tite tiver um respaldo legal da diretoria, tem tudo para fazer um grande trabalho. Mas eu acho que mais visando já 2024. Termina 2023 aí, fazendo um... Gabigol. Aí é com lavagem de roupa suja, né?
Acho que nada como uma conversa. Uma conversa, pode... O Tite é bom disso. Não, eu vou ser muito sincero. Eu não sou a favor de conversa nenhuma, não. Ele é a autoridade máxima da seleção brasileira, ele não tem que ficar se explicando pra ninguém. Ah, tem que dar uma satisfação. Quem é o Gabigol na fila do pão? Peraí. Entendeu? Ah, tem que dar uma satisfação pro jogador. Eu acredito que o Tite tem caráter pra já ter dado essa explicação. O que o Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, fez, que foi desleal ao Tite. A conversa tem que partir pelo Gabigol e não pelo Tite. Porque eu tenho certeza que ele estava na lista reserva pra Copa e tenho certeza que o Tite conversou com ele. Que o Tite é dessa personalidade. Mas é isso, Eliel. Eu acho que aí que tá. Havendo essa harmonia entre os dois, seja partindo do Gabigol ou do Tite, claro, partindo do Gabigol, eu vejo sim uma possibilidade dele continuar e voltar a contribuir. Eu pegaria, sabe quem? O Marcos Leonardo dos Santos. Que tá fazendo gol demais. Pegaria esse menino. Imagina esse menino municiado por Everton Ribeiro, por Arrascaeta. Personalidade, cara. Imagina esse menino. Na hora. Eu acho que... E quem vai crescer muito também, apesar de estar no final de carreira, vai ser o Felipe Luiz, né? Que sempre... Felipe Luiz vai virar assistente técnico do então, Flamengo. por isso mesmo. Ele cresce pouco muito, tempo. ele anota tudo desde a época de Jorge Jesus, diz ele, com todos os Mas eu acho que o treinadores. contrato dele vence agora, né? Eu acho que ele vira uma espécie na comissão técnica do Flamengo. Eu acho que ele não vai pra trabalho, não, de frente. Né, Lu? Você não acha? O WhatsApp tá pegando fogo aqui. Manda aí. Fala aí, Lupe. Aliás, eu quero falar um negócio aqui, sabe por quê? Deixa eu pegar aqui quem mandou uma mensagem. Sumiu aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar o nome dele. O Odirley Leandro. Odirley é nome de jogador, hein? Torcedor do Guarani. Aí você começou a fazer toda essa movimentação e sobra pra mim. Manda ver aqui. Ele fala assim, ô Lupe, você é ponte pretano. Aí. Não, e aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não, sabe o que acontece? Cara, eu nasci em Ribeirão Preto, criado em Bebedouro, apaixonado pela Internacional. O Lobo Vermelho. E aí, cara, os times de Campinas estando bem é melhor pra gente. Aí os caras querem chutar, quer falar que a gente torce pra... Aí agora é sua responsabilidade, Tó. A Internacional de Bebedouro que joga no Belo do Campo. Arena! Sócrates Gramato. Então, Arena. Ele fala que é Arena aquilo. Arena Sócrates Estamato. Por que é Arena? Gente, eu já expliquei aqui. Além de futebol, eventos acontecem no principal palco esportivo da cidade de Bebedouro. Sorteio de casa popular? Sorteio de casa Bingão popular. do carro lá? Não, bingão do carro Festa não. Festa da padroeira. É uma arena multifacetada. Festa das nações, festa do caminhoneiro. Festa da laranja que para a cidade. Cara, são vários eventos que acontecem na cidade. Eu gosto. Que bom. Bom, vamos ver o que a galera tá mandando Sábado eu aqui. estava chegando no Brinco de Ouro, eu estacionei o carro lá no CT. Lá do Guarani. Aí eu passei, aí tinha um cara... Cai da cadeira, cara. Quebrou o vidro aí, cara. Nossa, aí tinha um cara... Ele parou assim, Carlão, tal, começou me cumprimentou, aí ele tirou um cooler, ele arrancou uma suada assim, sabe? Eu falei, rapaz do céu, eu tô quase largando a transmissão e ficar aqui contigo pra gente acompanhar o jogo junto. Que coisa linda, rapaz. Ale Giovanelli, o nome dele, aliás. Um abraço pra ele, Bugrino de 4 costados. Aliás, por falar em Bugrino, teve um ouvinte aqui. Ô, meu Deus do céu, não consigo, não para de chegar a mensagem. Olha lá, a culpa é sua. Eu nem cuido do Quem WhatsApp. foi aqui? O Nelson Vitorelli Júnior. Eliel, depois dessa você pediu pra nenhum bugrino ouvir seu programa. Claro que não. Não, muito pelo contrário. A gente pediu pra mandar. Apareceu um monte aí já. Pessoal, não precisa parar de falar não, pode continuar a choradeira que tá legal. Não. Isso que a gente gosta, ouvinte espirituoso, tá vendo? Luiz, obrigado Luiz, do final 44. Deixa eu falar um negócio do Guarani. Não, então. Tá. O outro mandou aqui, hoje sempre Guarani, abraço pra vocês, teve áudio também, Lupe não tá nem ouvindo o áudio mais. É claro, deve ser só... Nossa. Só lapada. Teve outra aqui, ó, tá como manutenções, não tem nome. Então precisa fazer uma manutenção lá em casa. Vamos, Bugrão, um abraço a todos, o Marcelo, obrigado Marcelo. Vamos fazer assim, ó. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, pronto. Parem de puxar o saco do Flamengo. Aí, ó, o Fábio Scheib fica defendendo o Mengão, ó. Aí, olha lá. É muito legal a vinheta Lupe, toca aí. Tá pedindo, toca aí, Alton. Não tem, né? Aí, ó. O outro mandando aqui, ó. O resto do programa é só Guarani. Nossa, agora ofendeu. Guarani é Série A, absurdo. E os caras não falam do Guarani. Como não tem assunto do Burgão, só é diferente do Povim.
Os Tite sem título. Chega, abraço pra vocês, ótimo programa. Vai embora. Olha, tudo isso que ele mandou. Tudo isso que ele mandou, agora respondeu aqui. Obrigado. Odilei, jogador da Ponte. Mas Então, aqui é bugrão, ele tá dizendo que é bugrão. É, mas pai ele deu dele- uma lapada sem argumento nenhum aí, hein? O pai dele acho que não sei não, porque o Dirley, quantos anos ele tem? Mesmo Vou torcendo perguntar. pro Guarani. Ah, Vou não perguntar. retrata judiado. Eu acho que os ancestrais, não sei não, hein, o Dirley. Aqui, ouvinte. Ah, eles vão dar legal. Eu estudo. Se você for... gosta de Quando que laranja, sai a eu escala, gosto. Lupe? Jogo no brinco? Quando que sai? É fora o próximo. Os dois vão pro próximo. Mas fora. eu vou lá assistir. Por isso que vou ele lá faz trabalhar. Ai, Ô, sim. Lupe, pô, ouve os ouvintes que estão mandando um áudio aí. Vamos Deixa ver eu se falar nem uma tem coisa do áudio. Guarani rapidinho, ó. Fala do Bora. Google. Próxima rodada, confronto do primeiro contra o primeiro, Vitória contra o Guarani contra o quarto, o segundo contra o terceiro, Sport contra a Juventude. Próxima rodada da Série B, ou seja, o G4 se enfrenta. Aí, olha que detalhe interessante, você pega o Atlético Goianiense, que é o quinto, O Atlético de Goiás. e o Atlético Goianiense. Fala isso, Atlético de Goiás lá, porque você vai ficar Não, mas igual é no da Guarani. onde? O Atlético de Minas é o quê? O Atlético é de Goiânia. É igual Vitória da Bahia. O Atlético é... Mas o Atlético de Minas Fala é o isso Atlético lá, Mineiro. fala isso lá. O Atlético... O Bahia conquistou a vitória? Apesar que a maior triunfo. torcida do estado de Goiás é do Vila. Aê, Lupe. O Novo Horizontino e o Criciúma. O Atlético, ele vai enfrentar a Ponte. Sim. Jogo no Moisés Lucarelli. O Novo Horizontino vai enfrentar a equipe do Tombense. Tombense. Em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte. E o Criciúma pega a Chape, clássico Chapecoense. catarinense, em Criciúma. Ou seja, os 4 do G4 se enfrentam e os 3 próximos que estão ali na porta, eles pegam times que brigam na parte de baixo da tabela. Ou seja, responsabilidade para que os 4 que estão no G4 consigam resultados importantes. Então o Guarani precisa de um esse resultado jogo- importante contra o Vitória. Esse jogo do Atlético Goianiense com a Ponte para o Guarani, ele é fundamental. Pô, mas hein? eu tô olhando algumas Ele é coisas fundamental. aqui, cara. A Mas Ponte o vai Lupe- ajudar o Guarani, hein? Mas tem que ajudar, Não, o porque Lupe ela... Não, a Ponte tem que se ajudar, o Guarani tem que se ajudar. Então, Pronto. não, mas tô falando, mas levando por esse prisma, é o seguinte... Por essa... o Guarani ele joga contra o Vitória. Certo. Uma situação impopular aqui. É muito difícil o Guarani vencer em Salvador. Pode vencer? Pode vencer, mas a gente falava que era difícil Não, a Ponte então. vencer o Sport. E eu falei que não era. Mas é difícil. É tendência de empate ou derrota. Tendência. E Ponte Atlético Goianiense, mesmo o Atlético sendo favorito, o jogo é em Campinas. Então, cara, se a Ponte vencer o Atlético, para o Guarani é importantíssimo, porque se ele não conseguir o resultado lá em Salvador, ele tem boas possibilidades de permanecer no G4 mesmo diante de um tropeço. Vocês se fizeram, acontecer. vocês fizeram uma análise perfeita, mas esqueceram de um ingrediente aí. Tem o Vai. Mirassol com o ABC hoje. O Mirassol ABC. ganhando hoje. É lá em Ficaria Natal, a 2 pontos do Guarani. O Guarani, se perder, caso perca para o Vitória, ficaria 2 mas pontos com um jogo a do mais, né? Mirassol. Não, mas o caso ABC tá caso o ganhando Guarani de todo perca pro mundo. Vitória. Na próxima rodada é Guarani e Vitória. Com Mas 2 o pontos Guarani e diferentes. Mirassol. Guarani e Mirassol com 2 pontos Verdade. diferentes. Mas o ABC tá ganhando de todo mundo. O ABC jogou bem contra a Chapecoense. ABC. Ele venceu a Ponte e empatou com a Chape. Tem 4 mais pontos. áudio aí, não tem, Elton? Vamos ouvir. Eu não me... Sabe o que importa? Paulista campeão da Copa do Brasil e Guarani brasileiro. E eles nunca serão. Eles quem? Diego de Valinhos. Valeu, Diego, mas eles quem? Eu não Você tá entendi. se complicando sozinho, tá? Ah, tem um monte de gente. E eles quem? Eu não entendi. Não sei. Ele torce porque o Paulista ele, Põe mais áudio, ele é né? um rival da Ponte e ele tem É. amizade com o Guarani. Mas, ó, tem mais gente mandando um áudio aí. Vamos ver. Posso ir embora? Então, Ah, eu acho que o Guarani vai estar na Série A o ano Olha que aí. vem. Boa. olha aí. É o que nós, bugrinos, Aí, ó. realmente verdadeiros bugrinos, Não faz estamos esperando. É isso aí. Não temos nada contra a Ponte, não. É isso A aí, ó. Ponte faz parte do nosso município, Olha aí. é uma instituição de muito valor. Olha aí. Mas quem é Guarani será sempre Guarani. Pronto. Ok? Ok. Um abraço. Outro. Tá vendo isso, que ouvinte sensato da sensate- tarde. Sensato, tá vendo? Eu acho que numa terça-feira, opiniões como essa deixam o nosso dia mais alegre. Ah, a gente percebe que tem coisa boa no mundo. Sim. Tá vendo? Sensatez. Ah lá, Vamos Lupe. pegar esse áudio, vamos levar lá pro Ministério Público pra voltar a ter derby com as duas torcidas. É, eu acho que Clássicos com merece. duas torcidas, que eu acho que é o mais gostoso. É muito mais gostoso. Manda mensagem aí pra gente. 991869070. Tá acabando o programa, então você tem que mandar rapidinho, tá? 991869070. O ouvinte tá dizendo que a culpa é do pai
e o irmão Vanderlei, mas o coração é bugrão. Ah, tá vendo? Pegou quem é, O Odirley? né? É o Odirley. Essa, tá vendo? Então... Acertamos, tá vendo? Carlão conhece, hein? Carlão Não já... é porque o Odirley é um nome diferente, né? Reconheceu pelo cheiro. Odirley Magno. Não, dá ponto, sim. Mas se o filho, ele colocou a intenção era ser Ponte Pretano, mas o filho foi bugrino. Seu filho vai torcer pra qual time, Chaibe? Meu filho, ele vai ter o poder de escolher, né? Mas... Tem que ser verde, né? Verde, né? Verde. E a gente dá uns porquinhos, assim, pra Ah, animar, entendeu? Pra colocar um dinheiro, né? Que não vai faltar, né? O que esse menino vai ganhar de Nossa, boas mano. festas, bom princípio de ano novo? Nossa senhora. Meu Deus. Com 6 meses de idade vai estar recebendo 30 mil de mesada. Mas já registrou, né? Tá tudo certinho lá, já Tudo registrou. certo, tá tranquilo. Perfeito. Já escolheu o nome também? Vai ser aqui lá, meu Salim? Tá Mustafa, isso mesmo. Em homenagem ao Mustafa Gontursi, né? Você é da outra ala Você lá, é da- hein? Você acertou, Carlão, tá vendo aí? Tá vendo? Homenagem Pô, do a filho gente do vai... homem. Você vai juntando. Você quer derrubar a vai pegando Leila, as né? coisas. Seu Leilo Pereiro. Leila Pereira. 4h53. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Quer derrubar a Leila Pereira. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas O abertas. negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. 4h54, de volta com o nosso Arena CBN. Tem muitas mensagens aqui, eu gostei, porque geralmente a gente fala dos mais diversos assuntos no Arena, né? Sim. E chega mensagem de tudo que é lado. E hoje nós tivemos mensagens oriundas de Ponte Pretanos e Bugrinos. Muito legal. Hoje foi bastante legal, bastante Só eu bato integração. palma? Então vamos bater para todo mundo. Ei! Parabéns. Aí, ó. Aí, Viva o perfeito. Bugre! Viva a macaca! Esticou mais uma macaca aí, hein? Foi o Vivo Bugre. Aí depois Viva vão falar, macaca! aí os caras falam que sou eu, né? É igual a galera pegando no pé do narrador do Sport TV que gritou o quarto gol, o terceiro gol do Sport ontem. Parecia que tinha 30 segundos de gol. Mas com todo respeito ao meu amigo que narrou, aquele momento ali ele deu uma extravagância. Mas tudo bem. Mas não parava, velho. Não parava. Em um momento ele até respirou. Gol! E continuou, cara. Que isso? Todo respeito. Com todo respeito. Você vai entrar, você vai ver uma situação naquela que você tava tentando aí fazer os jogos do Rio Branco, e aí põe o Kabila pra narrar, vai ser mais ou menos esse naipe. É Zeriguedon pro lado! É Zeriguedon pro outro! Não, vai ser aquele gol tipo do Wagner Love. Aquele gol, tipo, meio espírita. Ele vai falar golaço, 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 golaço. Ele tava faltando só fazer isso. Mas ontem. tudo bem, tudo bem. Tudo bem, é permitido. Vamos convidá-lo para um almoço. Ele tá no lugar de fala dele. As né? consequências, quem sofre é apenas a pessoa, no caso, né? Ouvinte mandando aqui. Mandou Ele é o rádio da Kombi da torcida do Guarani. Está na CBN? Toda a torcida ouvindo Arena, Alexandre Sumaré. Ah, os não caras fala zoando, assim, cara. velho. Colocando que a torcida fica dentro de um... Que isso? Para com isso. Foram quantas mil pessoas no derby lá, Lupe? 16 mil. 16 mil, cara. 17. Olha isso. O Guarani aumentou sua média de público nos últimos E jogos de diante forma de um pé muito d'água grande. violento, Tá hein? louco. Os Granizo. dois- Granito, né? Caiu Granito, bastante. caiu granito. Caiu 2 na minha cabeça. Os ouvintes aqui, na verdade, os torcedores de Ponte e Guarani são numerosos, pra gente não ficar taxando a quantidade de um lado ou de outro. Ô Elton, põe no ar o ouvinte aí, por favor, que mandou áudio pra gente. Quando manda áudio é prioridade, viu, Lupe? Tá bom. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ó que vozeirão. O Guarani vai subir pra Série A, mas Olha! ano que vem vai ser igual o Golfinho, vai subir, fazer umas gracinhas e vai cair de novo. Ah, não, aí não. Louco. Não, não pode. Não, vamos pro Maraca sempre. Vamos abrir, Lupe? Vamos lá. Abrimos, hein? Abrimos com esse som que você ouve de fundo, que foi a música que foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou, mergulhando no acervo Air EP. Supply, não é Air Supply? Não, não. Quem tá cantando? The House Martins. New Order.
Nova Ordem? Nova Ordem, Regrets. Mundial? É o nome da canção. Hoje o jogo ontem foi do Guarani e hoje é da Ponte. Hoje é da Ponte. Ela jogou contra quem? Juventus. Juventus de Turim? Não, da Moca. Ah, da Moca. Né? Quem o Juventus tinha? Um jogador. Sérgio Soares. Sérgio Soares. E aí, Xabi, que ano que foi esse jogo? 1991. 91. E aí, Eliel? Não, eu não sou o primeiro a falar, não. Tá pesquisando, né? Claro que não. E aí? Ele Não, vai pera, complicar 94. tudo. 94. E aí, Eliel? Cara, essa música, ela é dos anos 90, mas é um pouquinho antes, acho que é 89. 89? Vamos fazer o seguinte, William Cabelo. Vamos ver o VT desse jogo com imagens através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E para você que está no carro, vai ouvir como foi a reportagem que foi exibida na época. A Ponte Preta, com a equipe totalmente reformulada, prometia dias melhores e bons ventos sopravam a favor. O Juventus trouxe 8 jogadores dos juniores, um time ainda desentrosado. Mas não foi tão fácil assim encontrar a calmaria. Monga tentou encontrar o caminho, mas o goleiro Robson impediu. Nova tentativa, dessa vez de Polaco. Ele cruza e Rubem acerta de cabeça no joelho do goleiro. Mas o Juventus aproveitou bem a primeira chance que apareceu. Luizão cobra a falta na entrada da grande área, direto para o canto direito do goleiro Wilson Maia. Juventus 1-0. A Ponte Preta ainda tenta o empate no final do primeiro tempo. Carlinhos Capixaba, de fora da área, chuta forte, mas por cima. No segundo tempo, o Juventus só tenta, não faz. Sérgio Soares no ataque. O goleiro sai mal, mas Luiz Carlos salva o gol. A Ponte tenta e faz. Polaco levanta da esquerda, na medida para Rubem marcar de cabeça. 1-1. 6 minutos depois, lateral da direita. Polaco lança na área, Monga se livra do zagueiro, vira e marca. Um golaço. Final, Ponte Preta de virada 2, Juventus 1. Ponte Internacional de Mineira assumem agora a liderança do grupo na seletiva. Olha que beleza, hein? Ô, Cabelo, alguém acertou ou não? Não, ninguém acertou. Essa repórter é a Von Zuben? Estela Von Zuben na reportagem. Tava reconhecendo Ganhamos a voz. então hoje? Ganhamos, finalmente, Luke. Então, por favor, com maestria, fale a ficha técnica da partida, meu amigo. Ponte Preta 2, Juventus 1, seletiva, 10 de outubro de 93. A ponte de Wilson Maia, Polaco, Pedro Luiz, Luiz Carlos e Carlinhos Capixaba, depois Gilmar, Capone, Ronaldo e Simplício, Rubem, Monga e Aritana, depois Valdecir, técnico finado Zé Duarte. O Juventus, Robson, Anderson Lima, Sangalete, Nenê e César, depois Didi, Sérgio Guedes, Sérgio Soares e Luizão, Elcio, Carmo e Silva, depois Cuca do técnico Vanderlei. O Cuca é o Cuca mesmo ou é o outro Cuca? Silva que marcou gol de bicicleta contra o Corinthians. É o Dia das Mães? Você lembra por quê? 88. 88. Marcante. Ah, tá. Entendi. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, um abraço pro Marcos Ortiz, nosso companheiro. Ele falou assim, ó, a Kombi do Guarani chama-se Combirita. É uma choperia móvel que fica no Brinco em dia de jogos e faz eventos durante toda a semana. Então chama aí vocês pra tomar uma birita lá na Combirita. Regina Nogueira 120. Traz ela aqui, ó. Nossa. No feriadão que nós vamos tomar uma. Com o pessoal do Bugre. Nós vamos tomar uma com o pessoal do Bugre. Tá acabando já, 1 minuto. Segura aí. Nós vamos tomar uma com o pessoal do Bugre. E um grande abraço pro Marcos fora. Ortiz, hein? Parceiro, gente. Parceiro, gente boa, faz um trabalho espetacular. Você gosta? Eu gosto. Leva pra casa, então. Ah, se pudesse levar. Vamos embora. Você quer palpitar em ABC e Mirassol? Vamos lá. Cabelo. Cabelo, vai, manda. ABC ganha. Ah, o coração fala muito nessas horas. Chaibe. Mirassol, 2-0. Olha, outro coração. Carlão. É Mirassol, né? Mirassol. Eu vou no ABC. Né? No Frasqueirão. O jogo Bom, então já que nós temos 2-2, 0-0 esse jogo. O 2 pro Mirassol e 2 pro ABC, então o jogo vai ser 0-0. Você vai acompanhar? Esse jogo? Claro. Ah, certamente não. Tchau pra vocês. Tchau. Valeu! Arena CBN. Repórter CBN.